Que tal uma renda mensal de R$ 1.000 com fundos imobiliários? Quanto seria necessário investir para poder ter uma renda nesse patamar? Fala, sócio. Beleza? Rafael Seabra aqui, da Sociedade Milionária, e nesse vídeo eu vou explicar quanto você precisaria ter investido de maneira bem conservadora para poder ter uma renda mensal de R$ 1.000 com fundos imobiliários, levando em consideração a previsibilidade de retorno nos próximos 12 meses, qualidade dos ativos, fazendo algumas simulações com ativos um pouquinho mais agressivos para que você tenha uma ideia de quanto seria necessário você investir, você acumular de patrimônio para ter uma rentabilidade nesse patamar, tá? Então vou partir agora para o meu roteiro, mas antes, deixa logo o teu like aqui embaixo, tá? Clica no curtir, clica no joinha para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você não é inscrito no canal, toca no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se e depois toca no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, tá? Perguntinha simples primeiro também, você já investe em fundos imobiliários? Sim ou não? Se você já investe, você deve ter mais ou menos uma ideia do quanto você precisaria ter, ou do quanto você está gerando agora. Basicamente, quanto você está gerando em renda, você multiplica até chegar em R$ 1.000 e você conseguiria ter uma média, tá? Então, primeiro eu estou fazendo uma simulação com um retorno anual estimado bem conservador, 8% ao ano, isento de imposto de renda, no patamar de preços atual dos fundos imobiliários, é bem conservador. Tanto que eu peguei, para poder fazer essa simulação, um fundo imobiliário que é reconhecido por ser um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa Brasileira, tá? O HGLG11, que tem um dividend yield até, entre aspas, baixo em comparar, se você levar em consideração outros fundos imobiliários, sobretudo aqueles de papel. Então eu estou usando como exemplo, para poder fazer essa simulação, um patamar bem conservador, tá? 8% ao ano de retorno. Com 8% ao ano de retorno, quanto você precisaria ter? Antes de fazer a continha, que ela está aqui embaixo, falando um pouquinho sobre o que é, por que eu estou usando, mostrando por que isso é um patamar totalmente factível para esse momento atual, mais uma vez, tá? Esse vídeo está sendo gravado dia 20 de outubro de 2023, então para esse momento, levando em consideração as condições atuais do HGLG11, que vem sendo negociado na casa dos R$ 158, né? O fechamento de ontem, né? O mercado está rolando agora, não sei exatamente quanto vai fechar hoje, mas ontem, dia 19 de outubro, ele fechou em R$ 158,80. E ele tem um rendimento mensal, o guideline, o guidance da gestão, é que seja R$1,10 por cota. Tá? E isso daqui é meio que um piso, porque muitas vezes ele tem distribuições atípicas ao final de cada semestre, então pode ser até mais do que isso. Então, o que se espera minimamente é que ele pague pelos próximos 12 meses R$1,10 por cota, que daria o quê? R$13,20 em 12 meses. Tá? Então, quando a gente divide R$13,20 pelo preço de fechamento dele ontem, R$ 158,80, a gente chega a um dividend yield de 8,31. Então, assim, eu estou levando em consideração, mais uma vez, um fundo imobiliário que é reconhecido pela sua qualidade, que qualidade tem preço, então muitas vezes faz com que ele seja vendido acima do seu valor patrimonial, e isso traz um yield um pouquinho mais para baixo em comparação a outros que tem na casa de 9%, 10% e até mais, vou até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E ainda assim eu estou arredondando para baixo, então mesmo um fundo nesse patamar que poderia gerar 8,31%, eu estou trazendo para baixo 8%. Para quê? Para dar uma previsão bem conservadora mesmo, tá? Então, talvez você precisaria de menos do que esse patrimônio para poder ter esse retorno. Então, na previsão bem conservadora, a gente chega, para você ter uma renda mensal de R$1.000, você precisaria ter um patrimônio de... Então, R$1.000 multiplicado por 12, você precisaria ter uma renda de 12 mil por ano. E para você ter uma renda de 12 mil por ano, 12 mil dividido por 8%, ou seja, por 0,08, chegaria a um patrimônio de R$150 mil. Então, com R$150 mil investidos hoje, você teria uma renda com fundos imobiliários de pelo menos R$1.000. Por que pelo menos? Porque existem fundos mesmo fundos de tijolo que estão com yield na casa de 10%. Tem fundos de papel que estão com yield, fundos de papel bons, tá? De qualidade, reconhecidos, com yield na casa de 12% ao ano. Óbvio que isso daí tem menos potencial de crescimento e tal, mas não vou entrar nem nesse mérito agora. 12% ao ano, dá 1% ao mês, para você ter uma renda de R$1.000, você precisaria de 150 mil. Precisaria de apenas R$100 mil investidos para você ter uma renda de R$1.000 mensal. Por isso que eu falo, com 150 mil você vai ter pelo menos R$1.000 mensais. Para quem queria ter uma ideia de patamar, para poder ter esse tipo de retorno com fundos imobiliários, seria
150 mil reais no máximo, tá? No máximo você teria pelo menos R$ 1.000 de renda. Agora tem alguns detalhes aqui que eu acho importante serem destacados, tá? Que eu falei sobre isso, mas eu queria reforçar aqui de uma maneira mais resumida. No momento atual, 8% ao ano é muito conservador, ou seja, dá para ter retornos maiores do que isso se souber montar uma carteira diversificada, escolhendo bons ativos de tijolo e também bons ativos de papel, dá para você ter um retorno maior do que isso, assim, na casa de pelo menos 9 a 10% ao ano, com uma boa margem de segurança. Você consegue retornos maiores em fundos imobiliários de papel, eles vão ter outras desvantagens em relação ao potencial de valorização, mas você fazendo um mix de papel e tijolo, dá para você chegar aí na casa, como eu tinha falado, na casa de uns 10% ao ano. Então, fundos de papel tem outros que rendem até mais do que isso, mas tem bons fundos que dá 12% ao ano. Tá? Se você souber pincelar, mesmo que bons ativos, não precisa nem tomar riscos desnecessários, você conseguiria bons ativos. Tá? E uma outra vantagem é que quando você investe em bons ativos, mesmo que ele tenha um dividend yield um pouquinho mais baixo agora, eles têm o potencial de aumentar seus rendimentos com o passar do tempo. Então, se você investe em um mix de ativos de qualidade que te gerasse hoje R$ 1.000 com o valor que você investisse, provavelmente esses R$ 1.000 seria o piso, porque a tendência é que esses valores fossem aumentando com o passar do tempo. E aí, óbvio, se você usa o reinvestimento desses dividendos, mais os novos aportes, e aí você cria um efeito bola de neve de juros compostos que você vai ter um retorno ainda maior, tá? E aqui alguns pontos de atenção, tá? Ter uma carteira apenas com fundos imobiliários pode limitar muito o potencial de retorno do longo prazo. Então, no longo prazo. Então, eu estou usando isso apenas como exemplo, porque muita gente me pergunta isso. Rafael, quanto rende R$ 100 mil investidos em fundos imobiliários? Quanto eu preciso ter investido para ganhar R$ 1.000? Então, eu peguei um exemplo bem simples de um ativo que gera renda mensal para poder fazer essa simulação e trazer esse vídeo para vocês aqui. Mas, uma carteira apenas com fundos imobiliários não é que seja errado, mas ela vai limitar um pouco o teu crescimento, né? Ações podem trazer um potencial de valorização maior. Investimentos no exterior podem proteger um pouco mais sua carteira em relação ao risco do Brasil. Renda fixa pode trazer um pouco mais de solidez para quem busca uma carteira mais conservadora. Então, sim, existem outras alternativas para deixar essa carteira ainda mais robusta. Outro ponto importantíssimo de deixar claro é que é necessário você ter uma carteira diversificada. Mesmo que você queira investir apenas em fundos imobiliários, essa carteira tem que ter pelo menos 12 fundos imobiliários. Eu usei como exemplo apenas um ativo para simplificar o cálculo. Não quer dizer que é para você investir apenas em um único fundo imobiliário, porque por melhor que ele seja, ele pode apresentar um problema e aquilo ali impactaria toda a tua carteira. Por isso que é necessário ter uma diversificação, investir em pelo menos 12 fundos imobiliários. Tá? E obviamente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas quando você sabe tem a diligência de estudar os bons ativos, você vê que existe uma solidez por trás dele, dá para prever que um retorno de rendimentos, dividendos pagos nos próximos 12 meses, quando você usa simulações conservadoras, são bem factíveis. Então é importante deixar claro que, apesar de não existir uma garantia, eu fiz questão de não usar a rentabilidade passada dele. Tá? Eu botei a guidance da própria gestora para os próximos meses para poder fazer uma previsão para os próximos meses baseado no que a gestora já espera. Se eu usasse o dividend yield, né, ou seja, o resultado dos últimos 12 meses, daria ainda um yield ainda maior. Tá? Então eu tentei ser o mais conservador possível para poder dar uma perspectiva de valor para que você tenha como meta para poder fazer seus investimentos. E se você ainda não sabe investir em fundos imobiliários, ou já investe, mas não sente tanta segurança na tua estratégia, eu preparei uma aula 100% gratuita sobre fundos imobiliários. O link está aparecendo aqui para vocês, mas também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, que é sociedademilionaria.com/fundos-imobiliários. Nessa aula, você vai saber muito mais sobre como identificar os melhores fundos imobiliários, o que levar em consideração, quais parâmetros você deve pesquisar para poder filtrar os fundos que têm mais potencial de retorno, quais ferramentas gratuitas você pode usar na internet para poder fazer esses filtros e encontrar uma bela lista de fundos imobiliários para poder fazer seus estudos e para poder fazer seus primeiros investimentos ou melhorar os seus investimentos, fazer trocas, vender aquilo que não está tão legal, colocar ativos de mais qualidade na sua carteira, no seu portfólio, tá? Então, mais uma vez, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço. Tchau, tchau.